Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão ao vivo. A internet não quer ajudar, mas o Senhor é fiel. Arranjamos uma solução para o problema. As redes, as internets estão todas muito congestionadas em virtude de uma boa parte da população estar em casa, né? Confinado nesse isolamento, utilizando a sua internet quase que 24 horas por dia, muito intensamente essa utilização. E nós estamos aqui com os amados irmãos, glória a Deus, convidar os meus queridos irmãos. Hoje vamos fazer uma transmissão ao vivo com um pouco mais de calma, porque Deus é bom, não adianta pressa. Estamos aqui convidando os nossos queridos irmãos para participarem deste momento. Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Dias de confinamento, oportunidade ímpar que nós temos para estar nos resguardando e buscando a intimidade com o nosso Senhor, buscando conversar com Ele, expor as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas preocupações, e Ele é fiel para ouvir todas elas e mandar dos altos céus a solução para todos os nossos problemas, para todos os problemas da humanidade. Ele é um Deus tremendo, um Deus grandioso, um Deus poderoso, que faz por nós muito mais do que nós pensamos, precisamos, do que o que nós imaginamos. Amém, irmãos? Estamos aqui com alguns irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento, entregar nossas vidas ao Senhor, entregar este momento a Ele, esse momento de adoração a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui estamos, meu Deus, diante de Ti, para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesta noite, desta quarta-feira, dia 22 de abril, nós Te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor fale conosco, que o Senhor dos mais altos céus mande algo especial para as nossas almas e os nossos corações, uma palavra de consolo, de conforto para o povo, para o Teu povo, esse povo que espera em Ti, esse povo que confia em Ti, esse povo que tem no Senhor a sua fortaleza, a sua rocha, a sua salvação. Aleluia. Meu Deus, muito obrigado por este momento, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos ler alguns versículos aqui de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1. Amém? Atos 28, a partir do versículo 1. Palavra para nossa meditação nesta noite de hoje. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 28. Glória a Deus, aleluia.
Amém? Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, de nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Meus amados irmãos, nós vemos aqui nesta passagem, né? E o que nos trouxe essa reflexão foi que nesta semana um homem que utiliza as redes sociais para pregar uma palavra que, ao meu ver, está em muitas vezes dissociada da verdade expressada e exprimida na Bíblia Sagrada. Este homem deu uma reportagem dizendo que a fé não imuniza. E nós vemos aqui exatamente o contrário, que esse homem que se diz, né, tão culto, tão conhecedor da Bíblia, que lê muitos livros, que está naquele grupo que acredita que os dons espirituais cessaram, chamados cessacionistas. E essas pessoas não creem nos dons espirituais, né? Essas pessoas não creem no dom de cura e acham que isso... Aí chamam de todo tipo de coisa, chamam de feitiçaria, inimigo, chamam de coisas de Satanás, coisas dos diabos, chamam de feitiçaria, chamam de toda sorte de coisa, muito menos o que verdadeiramente é, que é o poder de Deus, né, que nos foi dado. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez uma promessa que está lá em Lucas 10:19, né? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, meus amados irmãos, esse poder nos foi dado por Deus. Esse poder é promessa de Jesus para as nossas vidas, mas muita gente utiliza mal esse poder
E isso tem sido motivo de escárnio, motivo de escândalo, motivo de zombaria no meio do povo ímpio. Ele disse que nos daria poder e pela fé, né, nós curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios. Pela fé nós faríamos coisas até maiores das quais Jesus fez. Mas nós devemos alertar, ficar atentos que isto não é para a pessoa estar buscando promoção pessoal, para a pessoa estar buscando galgar prestígio e poder. Né? É algo que nos foi dado não para nós tentarmos a Deus. Né? Jesus, quando ele foi tentado por Satanás ali no deserto, né? Ele disse, se você é filho de Deus, joga daí de cima para baixo que nada te acontecerá. E Jesus lá em Mateus 4:7 ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse que estava escrito porque isso está escrito em Deuteronômio 6:16, não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentaste em massa. Né? Então nós devemos sim ter fé que se formos em nome de Jesus fazer a obra dele, ele não nos deixará acontecer dano algum, mas aí não é que nós vamos estar, né, que nem os indianos fazem muitas vezes, aqueles encantadores de serpente que ficam, né, metendo a mão em cumbuca que tem cobra. Não, nós vamos na certeza de que ele está conosco, de que ele vai nos usar para abençoar vidas. E isso deve ser utilizado prioritariamente, preponderantemente para abençoar a igreja, para fazer a obra de Deus, para trazer cura aos enfermos. Nós vimos aqui que Paulo, né, ele não buscava prestígio, fama e poder, mas aí, por conta daquele fato, os homens ficaram impressionados e ficaram sedentos de conhecê-lo. E acharam, aí partiram de um extremo para outro, né? Dizendo que o homem era, talvez fosse um homicida, porque sofreu um naufrágio e escapou do naufrágio uma víbora venenosa, uma serpente víbora venenosa, o picou, que ali eles sabiam que uma picada daquele animal, fatalmente a pessoa perderia a vida. E aí eles ficaram só aguardando que o pior acontecesse, mas Deus, né, fez cumprir a palavra dele e Paulo teve livramento e nada de mal lhe sobreveio, né, em decorrência daquela mordida daquele animal. Não teve inchaço, não teve incômodo algum. E aí partiram de um extremo para outro, começaram a dizer, né, que Paulo era um Deus, de um extremo para outro. Né? Então, a questão do dom espiritual, ela é muito sutil, tem uma linha muito tênue entre a falta de fé das pessoas e quando um dom espiritual é utilizado em prol de alguém que está realmente necessitado, e aí as pessoas passarem a endeusar determinadas pessoas por conta de um milagre, por conta de um dom espiritual, que tem muito crente, calvinistas principalmente, cessacionistas notadamente, que não acreditam, porque o dom espiritual, diz a palavra de Deus, o Espírito é dado, é distribuído pelo Espírito Santo a cada um como ele quer, como for conveniente para a obra de Deus. E tem gente que tem o dom espiritual da palavra de ciência, palavra de sabedoria, prega muito bem, tem muita fé, que é um dom espiritual, e por conta disso o Espírito Santo não achou que fosse necessário ele receber um dom de profecia, um dom de cura, um dom de maravilha, um outro dom qualquer, porque aqueles que ele tem já seriam o suficiente, já são o suficiente para ele trilhar a caminhada. E aí tem pessoas que, pelo fato de não ter recebido determinado dom, ficam acreditando que não tem. Não, esse dom não existe. Isso aí não existe, porque isso aí já passou, o canão foi fechado, isso aí ficou para trás. E aí essas pessoas que não acreditam no Espírito Santo de Deus, né, passam a se aprofundar muito na leitura
de livros, né, na leitura, e ficam na letra. E a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, né? Essas pessoas ficam prisioneiras, ficam aprisionadas, ficam reféns dessa palavra. A letra mata e o Espírito vivifica. As pessoas se confiam que vão ler muito, porque é pela leitura, pelo muito conhecimento, que Deus vai usá-los, vai operar na vida deles, e não, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poder de Deus, né? E nós cremos no poder de Deus. E nesse período que a sociedade está acometida, assolada por essa pandemia, que está sendo muito mal utilizada, né, por governantes inescrupulosos. Ontem nós tivemos aqui uma transmissão ao vivo, um circuito de conversas com vários líderes das igrejas aqui de Fortaleza, de alguns ministérios. Tivemos uma conversa muito proveitosa, por sinal, e foi-me facultada a palavra, eu fiz uma oração por todos no final, e ao ser me facultada a palavra, eu disse: olha, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Cada um trouxe uma palavra, e a palavra que veio ao meu coração foi essa, né? E aquela situação, essa circunstância que nós estamos vivendo, permitida por Deus, somente assim, vários líderes de grandes ministérios, né, se reuniram em torno de uma questão que está incomodando a todos, que é o problema do fechamento das igrejas. E na oração nós usamos do que o Senhor ensinou para que nós utilizássemos, né? De autoridade, nós determinamos ali que ia ser lançado por terra toda pretensão maligna. E o prefeito de Fortaleza estava gestando um projeto de lei número 22/2020, que iria caçar alvará, iria trazer multas pesadíssimas para quem abrisse igreja, comércio, para quem viesse a descumprir as ordens deles lá. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje pela manhã o prefeito mandou retirar, né? Porque ele viu que aquilo ele estava queimando, era o filme dele e dos vereadores que vão buscar reeleição, porque o prefeito não vai, né, não vai poder mais ser reeleito, mas os vereadores que estão lá, que vão votar, eles anseiam, almejam, né, cobiçam muito a reeleição, e fazendo isso contra o povo, certamente iriam ter problemas em conseguir a reeleição. Então, e aí no final eu disse: olha, nós vamos ter a vitória, e nós cremos que no final de tudo isso nós faremos um grande evento aqui na cidade de Fortaleza, juntando todos os ministérios, né, um grande culto, um grande evento de ação de graças, né, com todas essas igrejas, todas essas denominações juntas, glorificando o nome do Senhor, porque não é a igreja tal, não é fulano, cicrano, beltrano que é melhor, não. O melhor é Ele, o bom é Ele, e é em função dele que nós vivemos, e tudo que nós temos vem dele, é providência dele, e nós não podemos nos furtar disso, né? Não podemos fazer, né, nos deixar levar pelo povo que, porque um milagre aconteceu na vida de Paulo, começaram a dizer que era Deus. Tem muitos líderes aí se achando deuses, né, se endeusando, andando com muita segurança, inacessíveis. Você não consegue falar com um homem desse. Cara que um dia desse estava passando necessidade, estava, como diz o ditado, puxando uma cachorrinha, e hoje em dia é cheio de luxo, de segurança, muita dificuldade, o cara não atende um telefone, não faz uma ligação, né? E aí é inacessível. Isso aí, se você for procurar falar com um cara desse, é mais fácil falar com o Francisco, o Papa Francisco, do que falar com um cara desse. Se endeusa, porque Deus, pela misericórdia, usou, e aí aquilo não é dele, é dom de Deus para a obra, mas todos nós iremos prestar contas, meus amados irmãos, por tudo que nós fazemos e fizemos. Mas aí o que é importante é que nós, pela fé, podemos exercitar esse poder de Deus que está à nossa disposição não para nós usarmos mal, não,
para fazermos a obra de Deus, né? Para curar enfermos, expulsar demônios, né? Usar essa autoridade. Agora tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos fazer qualquer coisa na obra de Deus que não seja pela fé. Podemos até fazer, mas fazemos não da forma correta, né? E nós vemos que Abacuque diz lá a palavra de Deus diz em Abacuque 2:4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Então a fé, né, que é o grande combustível para a nossa caminhada. E diz a palavra de Deus em Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Também em Romanos 1:17 diz a palavra de Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. Em Hebreus 10:38 também a palavra de Deus, né, confirma novamente, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aí, meus amados irmãos, é algo que nós devemos ter em mente. Nós não podemos recuar, não podemos retroceder, não podemos, né, baixar a guarda. Temos que enfrentar essas lutas e essas situações que são advindas para o nosso crescimento espiritual. E aí, no comentário que eu gostaria de fazer é o que esse homem escreveu lá. Ele disse que a fé não imunizava, e aí eu discordo completamente. Né? A fé de Paulo fez com que ele ficasse imune à picada daquela víbora venenosa, né? A fé ajuda a nossa imunidade. Se nós temos fé que nós vamos vencer, né? Que a nossa vitória é a nossa fé, diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter fé que tudo isso vai passar, que Deus vai nos dar vitória, que Ele vai nos abençoar, que nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos, mais fortes para lutarmos nos dias maus que estão vindo e estão se aproximando, né? O princípio das dores, nós ainda viveremos algumas situações, né? Não viveremos a grande tribulação. Tem uma pessoa, tem uma turma que quer passar pela grande tribulação, quer conhecer o anticristo, talvez queira até tirar selfie com ele, né? Tem uma turma que quer, porque quer, então deixa eles à vontade, que seja feita a vontade deles, né? A vontade de Deus é que ele não quer que nenhum se perca, né? Diz assim a Bíblia, e a vontade dele é que ninguém se perca. Então, para não se perder, é ter fé, é acreditar e tomar posse, né, dessas bênçãos espirituais que Deus tem reservado para nós que somos igreja. Se quer ficar, o que a gente pode fazer? Né? Faça bom proveito, tire a sua selfie lá com o anticristo, vá lá visitá-lo, né, quando ele estiver passando aí, vá lá fazer a visita a ele, fazer o que você colocar no seu coração. E nós temos nestes dias, por exemplo, esse cara que escreveu essa matéria, nós temos que tomar muito cuidado, meus amados irmãos. A internet está aí aberta, né? É assim um território, um terreno vastíssimo de coisas de toda sorte. Se você um dia desse aqui deu um problema na máquina de lavar e eu e o Luquinhas fomos lá consertar a máquina de lavar, marca tal, está com problema tal. Aí vi no YouTube lá como consertar, e a gente foi e consertou a máquina de lavar com o vídeo, né? O problema que você tem, você põe lá, o pessoal vai e ensina como fazer isso, como tudo tem lá. E tem pessoas que estão pregando coisas, heresias, que está, né, para se cumprir o que diz a palavra de Deus, que nos últimos dias viria o engano, né? O engano está pairando sobre, né, a igreja, sobre nós, e nós temos que tomar muito cuidado, né? Esses dias, algum irmão postou lá um estudo, achou interessante, e aí eu gosto muito de
né? Eu sou pastor, tenho que pastorar, a função de pastor é pastorar os irmãos que estão comigo e ver que, por exemplo, tem um cara aí que ele não tem pastor, o cara não tem igreja, ele fala mal de tudo quanto é pastor, fala mal de tudo quanto é igreja, né? Então o cara disse que foi até traído pela mulher e ficou meio assim, aí só lê muita Bíblia, e aí tudo que ele lê, ele fala o que ele acha. Ele não usa nada de parâmetro, senão o que está na cabeça dele. Ele sai jogando. Tem muita coisa que ele diz que realmente condiz com a verdade, mas tem muita coisa perigosa, tem muita heresia que o cara fala. Ele aí é um dos que querem, né, ficar aqui para bater uma selfie com o anticristo, querem viver aquilo ali para ter essa experiência, né? Talvez para chegar lá, né, e dizer, não, eu passei por isso, né? Ter história para contar. Né? Nós cremos que nós não iremos passar por isso, né? Mas é isto, esse moço que escreveu essa heresia na revista, ele não acredita em dom espiritual, ele diz várias aberrações que, meu Deus, não é bom nem dizer o nome para que ninguém vá ler, que o perigo é justamente isso, o cara ler e ficar contaminado com essas heresias que muitas pessoas estão falando aí no YouTube. Tem um cara lá que, isso aí eu digo até o nome, porque ele é, não sei o que, Nilson, eu não sei o que é Nilson. Esse cara diz que Jesus ia voltar agora, né? E aí errou, já deu 2 datas que Jesus ia voltar, fala um bocado de heresia, tem gente que segue, o pior é que tem gente que segue. Tem umas coisas que ele diz que às vezes fazem sentido, mas a grande maioria das coisas são perigosas, que podem levar, né, as pessoas acomodadas que não querem ler a Bíblia, não querem ler a palavra de Deus, né, pode levar essas pessoas a trilhar um caminho, né, errôneo, um caminho sem volta, né? É o que os americanos gostam de chamar de fast food, né? A coisa pronta, pega pronta ali, aquele videozinho no YouTube, aí vê, a pessoa vai com aquela voz mansa, falando, né, tudo bem direitinho, bonitinho, tudo desenhadinho, tudo bem explicadinho, né? Mal sabe o perigo. Jesus avisou, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Nos últimos dias, muitos virão e se enganarão até mesmo os escolhidos. Então nós devemos ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, né? Tem que ter um embasamento, a pessoa tem que fazer parte de um grupo, tem que ter, né, aquele grupo que tem comunhão, que tem uma unidade de opinião, não é a pessoa pegar e sair, né, o que deu na cabeça, sair contando aí, sair dizendo, sair fazendo vídeo, um vídeo por cima do outro, um vídeo por cima do outro, um vídeo por cima do outro, falando o que dá na cabeça. Não é assim, a pessoa tem que, né, tem que ter uma base, tem que ter, como é que a pessoa que não tem uma igreja, e é contra, diz que não é para ir para a igreja não. Agora ele está lá, pede uma ofertazinha, quando ele vê que a pessoa se inscreve no canal, que começa a curtir as coisas dele, aí ele vai, tem um númerozinho de uma conta para mandar um dinheirinho para ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas, com essas pessoas que estão correndo para esses canais de YouTube, porque o grande objetivo é ter seguidor, né? Porque aí cada like ganha não sei quanto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, que o objetivo muitas vezes é a promoção pessoal, não é esclarecimento. A pessoa quer dizer algo que impacte, quer dizer algo que impressione, quer dizer algo que chame a atenção para si, para ela, né, ter seguidor, ter like, ter um retorno. Amém, irmãos? Então nós devemos ter bastante cuidado. E a nossa fé, ela nos ajuda. Se você, olha, o que faz cair a imunidade de uma pessoa e a grande problema dessa pandemia que nós estamos vivendo, desse vírus, é que as pessoas que têm imunidade baixa, ele vem e se aloja com mais facilidade. Então, quem é que fica com imunidade baixa? A pessoa que está preocupada, né? Preocupada com dívida, com o dia de amanhã, como é que vai ser, o que é que vai comer, como é que vai ser, né, depois, como é que vai ser, a pessoa fica preocupada, fica atribulada, né, com dívida, com boleto, com tudo. Então, a preocupação
faz com que a nossa imunidade caia. E a imunidade baixa, a enfermidade toma de conta. Então nós temos que ter fé, porque nós servimos a um Deus vivo que disse que deixe para cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque nem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, e, né? Então aí, comem todo dia. Os lírios do campo, né? Não tece, não fio, e nem o rei Salomão se vestiu como eles. Né? Então nós não devemos deixar com que a preocupação invada o nosso ser. Nós temos que ter fé nele, que ele vai, né, nos dar a vitória. Ele diz, a palavra dele diz que não viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, uma situação dessa, tenha fé que Deus é um Deus de promessa, um Deus de providência. Não se atribule, não se preocupe, né? Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele diz na palavra dele que eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Então nós devemos confiar nele, confiança somente nele, não confiar no nosso braço, né? Na nossa força, no nosso intelecto, na nossa conta bancária, não, confiar nele, né? Porque a pessoa pode ter toda a sabedoria, inteligência humana do mundo, pode ter muito dinheiro, mas a saúde é ele que nos dá, o dom da vida é dele, né? Então a cura pode vir se ele quiser, sim. Tem muitos homens aí muito endinheirados, né? O dono da Apple, o cara endeusado aí por muitos, até por muitos crentes, o cara tinha muito dinheiro, muita inteligência, muita sabedoria humana, mas teve um câncer e faleceu, né? Morreu. O dinheiro dele para nada serviu, de nada serviu. Então nós devemos confiar no Senhor. Confie nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, deleita-te nele, tenha prazer nas coisas dele, lê a palavra dele. O mais ele fará. Eu falei hoje com uma mãe aflita lá de um estado lá do Goiás, que por conta do problema que estava vivendo, uma filha e tal, eu disse, irmã, Deus está no controle. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nos criou a imagem e semelhança para relacionamento. Então ele está proporcionando esse momento ímpar para nós estreitarmos o nosso relacionamento com ele, para buscarmos essa intimidade com ele. Orar mais, buscar mais, fazer voto. Não é a oração para todo mundo ver, não, né? Porque aí o pessoal é acostumado a fazer aquela oração para todo mundo ver que você era fluente, falava muito bem, fala muito bem, não. É a oração só você e ele, para ninguém ouvir, só você e ele, aquela intimidade com ele, que ele fala, ele consola, ele dá um refrigério no seu coração, ele fortalece, ele revigora, né? E aí ele aumenta a imunidade, ele melhora sim, porque quando a gente põe a confiança nele, ele nos dá, né, um refrigério, nos dá um reforço e a imunidade vai lá para cima e a enfermidade não vai ter espaço nas nossas vidas. Então, a fé aumenta sim a imunidade, a fé traz imunidade sim, a fé imuniza sim, né? Para quem não crê, para quem vive de letra, que a letra mata, e o Espírito é que vivifica, esse Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que nos adorna, que nos presenteia, que nos abençoa com os dons espirituais, né? O dom de cura, esses dons que nós temos ao nosso dispor, não para, né, aparecer, mas dons para nós fazermos a obra do Senhor e para a igreja, para a noiva do Cordeiro. São presentes dados à noiva do Cordeiro, né, até que ela se encontre com o noivo. Assim como Abraão, né, mandou o seu amigo inseparável, Eliezer, com 10 camelos de presentes para dar para a noiva, nós recebemos os 10 dons, os 9 dons espirituais e o dom supremo de amor, que é tratado lá em 1 Coríntios capítulo 13. Estes dons foram presentes que o noivo deu para a noiva, que somos nós, igreja, que nós vamos usufruir dele até nós nos encontrarmos com esse noivo. Porque quando a gente for se encontrar com o noivo, a gente não vai nem precisar desses presentes, amém? Só o dom supremo do amor é que irá. Tudo demais passará e ficará. Então, meus amados irmãos, não nos preocupemos, né? Coloque a confiança nele.
tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, é a mão de Deus, é Ele trabalhando, né? Meu paizinho está lá no hospital, está enfermo, hoje é o aniversário dele, está lá, tranquilo, tendo um momento dele de intimidade com Deus, né? Deus, ele está questionando Deus, por quê? Né? E Deus vai operando, vai trabalhando. Nas situações, Deus trabalha a nossa vida, o nosso caráter, nós crescemos, nós saímos de toda situação melhores. Temos a oportunidade de sair melhores como filho de Deus, como homem, como, né? Temos essa oportunidade ímpar de melhorar em cada situação que nós atravessamos, que nós passamos, a cada situação que Deus permite que nós vivenciamos, né? Então, como um pai que vai pegar uma criança pequenininha que está aprendendo a andar, está aprendendo os primeiros fundamentos da vida humana, o pai está ali do lado e deixa a criança andar sozinha um pouquinho, a criança cai, o pai, né, espera que ela levante só, se for uma situação mais difícil, ele vai, ajuda a ela se reerguer, mas tudo aquilo ali faz parte do processo para que aquela criança tenha, né, cresça, se fortaleça e aprenda, né, aprenda fazendo, o pai lá olhando, né, ou a mãe ou o pai, né, acompanhando, o pai, quando nós falamos pais, né, acompanhando, visualizando, né, e né, aí não, tá maiorzinho, vamos andar de bicicleta, vai ensinar a andar de bicicleta, segura ali um pouquinho, solta aí, às vezes cai, opa, levanta, né, deixa levantar sozinho, tudo isso, né, aquela criança vai melhorar, vai se fortalecer, vai crescer, vai aprender. Então nós estamos vivendo essas situações para crescermos, para melhorarmos como seres humanos, para melhorarmos, né, como servos de Deus e para nos tornarmos, como diz a palavra, varões perfeitos, para um dia estarmos, né, ali na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então era essa a palavra para os amados irmãos. Hoje eu não estou vendo aqui quem está me acompanhando, né? Eu não estou vendo. Aí eu não posso nem falar. Eu estou vendo que tem uns irmãos que estão acompanhando, mas não está saindo os nomes. Então, hoje que eu estava com vontade de falar o nome de todo mundo, ninguém está aí. Eu não estou conseguindo visualizar. Mas vamos orar nesta noite para que Deus nos abençoe. Deixar um abraço apertado, um beijo para os amados irmãos da Igreja Plenitude de Bênção ali no Canindé. Creio que brevemente nós estaremos juntos. Plenitude de Bênção em Pindoretama. Brevemente nós estaremos juntos aí para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia que a nossa vitória está mais próxima do que nunca. E nós vamos glorificar a Deus, dar um culto em ação de graça depois que nós sairmos destes dias que nós tivemos a oportunidade de ter essa intimidade, esse momento com Deus verdadeiramente, e creio que depois de tudo isso nós estaremos melhores como seres humanos, como servos de Deus, como cristãos, vamos estar sabendo amar mais, perdoar mais, né? Sabendo relevar mais determinadas situações. Eu creio que tudo isso vai ser proveitoso para todos nós, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, que estamos gratos a Ti por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós Te apresentamos todos os Teus filhos que fazem parte desta família abençoada. Te pedimos que o Senhor guarde, fortaleça, ajude, livre de todo mal. Repreenda todo espírito de enfermidade, toda seta inflamada, toda seta maligna. Que o Senhor aumente a fé de todos os teus filhos que estão nos ouvindo e fazem parte do nosso convívio, para que o inimigo não venha a ter prevalência sobre a vida de nenhum deles. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, nos abençoa, nos capacita. Meu Senhor da glória, nos faz, meu Senhor da glória, instrumentos teus, que nós possamos a cada dia melhorar para trabalhar na tua seara, meu Deus. Te pedimos que o Senhor
não leva em conta o que falamos, pensamos ou dissemos, meu Deus, essas coisas que nós muitas vezes fazemos que entristece o teu Santo Espírito e não condiz com a tua santidade. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos cubra com o teu precioso sangue, nos guarde, nos fortaleça, meu Deus, nos encha com o teu glorioso Espírito, repreenda toda a fúria do inimigo, toda a artimanha de Satanás contra a tua igreja, todo levante, meu Senhor da glória, toda ação demoníaca contra o teu povo seja lançada por terra pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e que toda pretensão maligna contra o teu povo e a tua igreja seja derrotada pela autoridade que há no nome de Jesus. Esses homens que estão pensando que vão levar vantagem, todos eles vão ter a sua paga, todos eles vão ser envergonhados, vão ser derrotados e vão ter a oportunidade de se arrepender, de te conhecer e de se converter dos seus maus caminhos. Nós cremos nisso, é o que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor visite esses homens maus e retire das suas mentes e dos seus corações toda a pretensão maligna contra o teu povo e contra a tua igreja. Visita eles, meu Senhor da glória, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, que o Senhor não tem, o Senhor quer, deseja que todos se convertam e que o Senhor possa entrar com poder e grande glória na vida de todos esses homens maus, aproveitadores, profanadores, esses homens irreconciliáveis, esses homens soberbos e amantes de si mesmos, que o Senhor visite todos eles e faça uma obra transformadora para a honra e glória do teu nome, para que eles vejam que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, que o Senhor está com a tua mão poderosa e potente sobre a nossa nação, e quem se levantar contra o teu povo, contra a tua obra, vai ser envergonhado e derrotado, e que eles, o quanto antes, abram os olhos e mudem de lado e se revertam e se convertam dos seus maus caminhos e venham se ajuntar a este povo abençoado que se chama pelo teu nome. Meu Senhor, faz assim. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Nos dá um restante de semana abençoado na tua presença, nos cobre com teu sangue, visita os teus servos, acampa o exército de anjo, fortalece, revigora a saúde, faz por cada um que ninguém mais pode fazer. Meu Deus, uma vacina do céu nos teus servos, para que nenhum mal suceda, nem praga alguma chegue às suas tendas. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Nos dá uma semana de paz, de comunhão com o teu Espírito, de revelação dos teus mistérios. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Um beijo e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu querendo ver quem está aqui comigo e eu não estou podendo, não estou conseguindo ver, não estou vendo o nome, mas na próxima vez vai dar certo, em nome de Jesus. Domingo, no mesmo horário, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, Se as coisas não mudarem daqui para lá, estaremos aqui no mesmo horário para a glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.